There used to be an angel. Bom, e aí pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece ou quem já não se lembra mais de mim, né, nesse tempinho em casa, pode ser que a memória tenha dado um branco. Sou a professora Cris, professora de língua portuguesa, e vou ficar contigo durante este ano, te ajudando a dominar a parte de língua portuguesa, tanto gramática quanto aspectos textuais de texto, tudo bem? Então assim, hoje a gente vai falar um pouquinho. Eu vou te explicar como é que vai se dividir especificamente a gramática, sim. Algumas pessoas que já tiveram essa aula presencial já devem lembrar, mas sempre é bom dar uma recapitulada, tranquilo? Então assim, a gente vai ter aqui 5 grandes vertentes de estudo. Essas vertentes estarão presentes durante todo o nosso ano. Então a gente inicia pela parte de fonologia, claro que a parte de fonologia não é pré-requisito para o aprendizado das outras. Tudo bem? Então, essa disciplina aqui que a gente vai estudar, que é a parte de morfologia, ela é pré-requisito para que eu consiga avançar os conteúdos com vocês. Por isso que nós vamos iniciar por ela. Mas, te explicando um pouquinho do que se trata cada uma, a parte de fonologia, fono significa som, logia, estudo. Então, a gente vai trabalhar o estudo dos sons. Ou seja, trabalharemos com o estudo de fonemas, dígrafos, encontros vocálicos, encontros consonantais e acentuação gráfica. Beleza? Morfologia, essa parte aqui que a gente vai iniciar hoje. Morfologia, a gente vai tratar morfo, forma, então a forma das palavras. Nessa parte a gente vai descobrir que cada pedacinho de palavra vai ter um nome e elas têm um processo de formação, sim? Então, depois de a gente estudar o processo de formação das palavras, tanto dos nomes quanto dos verbos e de outras classes, a gente começa a estudar as 10 classes. Ou seja, substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, pronome, preposição, conjunção, interjeição, tudo a gente estuda dentro das 10 classes da morfologia. Então, é um estudo imprescindível para que tu entendas como é que funciona, o que semanticamente cada palavra vai trazer, né? Então, eu preciso entender, reconhecer as classes para que eu consiga entender o funcionamento também dentro de um texto, sim? Bom, terminou a parte de morfologia, vi cada classe de palavras lá e todas as os seus pequenos detalhes. O que eu faço agora? Aí eu vou estudar análise sintática. Bom, o que vai ser análise sintática? Análise sintática vai estudar a função dessas mesmas palavras que tu estudaste aqui na morfologia e eu vou estudar o que elas vão fazer dentro de uma frase, dentro de um período. E o que eu estudo ali? Eu estudo então sujeito, predicado, objeto, complemento, estudo o funcionamento das orações, oração subordinada, oração coordenada, aquela coisa que chega a dar um arrepio assim, né? Pra mim de felicidade, pra vocês talvez nem tanto. Mas a parte de orações também é legal, é interessante que a gente consiga entender que um parágrafo ele vai se estruturar de períodos que se estruturam de orações. Então, para que eu consiga depois escrever um texto legal, eu preciso saber esse funcionamento também, beleza? Então, morfologia, sintaxe. Dentro da sintaxe a gente vai ter outras vertentes também, regência nominal, verbal, concordância, crase. Tudo isso ainda vai ter dentro desse mesmo campo de estudos. Depois, semântica. Semântica eu vou cuidar do sentido, muito importante. Esta palavrinha, ela aparece bastante nos enunciados. E cada vez que eu te falar assim, análise semântica, tu vai esquecer, tu vai apagar da tua mente tudo isso aqui de nomes, nomenclatura, tu vai pensar só qual é o sentido daquela frase para o contexto e para o texto em questão. Beleza? Então o que se estuda na parte semântica? Se estuda homônimos, parônimos, antônimos, relação de polissemia, ambiguidade, tudo relacionado a sentido. E depois tem a parte estilística, o nome está dizendo, vai dar um estilo para o nosso texto. Muito cobrado nas provas, a parte da estilística vai tratar das figuras de linguagem, daquele sentido mais figurado, vai tratar também de variação linguística. Então, tudo aquilo que dê um estilo diferente ao nosso texto, tudo bem? Então, além dessa parte que se divide a gramática, a gente também vai trabalhar aspectos textuais,
como tipologia, gênero, dicas e estratégias de interpretação e compreensão de textos. A gente vai aprender a ler o enunciado e saber exatamente o que a questão quer da gente. Então tudo isso, pessoal, lembrando que teoria é importante, mas a prática vai ser imprescindível. Então cada vez que eu vir a parte teórica, eu preciso sempre realizar exercício. Tanto é que em cada módulo vocês terão lá 2 exercícios obrigatórios, sim? Então eu vou hoje conversar com vocês um pouquinho de morfologia e eu já vou te deixar de tarefa para casa os 2 exercícios do módulo, para que tu consigas aplicar, beleza? Bom, então pessoal, iniciou aqui estrutura de palavras, morfologia. O que eu preciso começar a perceber? Eu preciso perceber que cada pedacinho de palavra, chamados de morfemas, o que são morfemas? Cada partezinha que consegue ser dividida da palavra. Cada pedacinho vai ter um nome e a gente precisa saber dividir e saber dar essa nomenclatura, nomear. Então, aqui, eu peguei uma seleção de palavras, né? Pedra, pedreira, pedraria, pedraria. O que eu sei? Que de pedra eu derivei várias palavras, acrescentando alguns pedaços. Ou seja, tem alguma coisa em comum entre todas essas palavras que vai ser denominado radical. Então, o que é o radical? Aquilo que vai gerar, vai ser aquele pedacinho que vai ter a carga semântica. O que é carga semântica? A gente viu o que é semântica? Sentido. É aquilo que vai carregar o sentido da palavra nas costas. Então, eu tenho pedra, eu tenho pedreira, eu tenho empedrar e tenho pedraria. Todas elas têm o mesmo radical, e o radical, então, vai ser a unidade mínima de significado daquela palavra. A parte que não tem como dividir mais e que vai carregar o sentido. Bom, o que eu não pude notar? Que todas essas palavras vão ter o mesmo radical. Por isso, se eu pegar várias dessas palavras ali, que eu notei o mesmo radical, eu vou chamar de palavras cognatas, ou seja, as palavras que vão conter o mesmo radical ali, vêm da mesma família. Tudo bem? Esse morfema chamado de radical, chamado de morfema lexical, que é um termo mais formalzinho, que aparece mais nas gramáticas, mas que popularmente só vai ser chamado de radical, eu tenho sempre que separar esse radical para depois conseguir fazer as outras nomenclaturas, beleza? Aí tu deve estar pensando que tá bem, eu entendi. Então radical é aquela... Ele nunca vai mudar, Cris? Nunca muda? Vai ser sempre igual? Opa! Cuidado! É muito difícil a gente dizer na língua portuguesa que uma coisa vai ser sempre igual. Por isso que muitas pessoas pegam aquele ranço da matéria. Ah, mas o português muda tudo, matemática vai lá, eu faço a conta e deu. Bom, mas aí que tá a graça. Pensa assim, ó, tudo na nossa vida a gente tem que interpretar. Então, não vai ser diferente quando a gente estuda português. Então, o que acontece? Vou te dar uma seleção deste verbo, que é o verbo fazer. A gente vê ali que tem fez, faz, faço. Se eu te perguntar o seguinte, o radical dele é igual, o que tu vai me responder? Ele vem do mesmo radical, só que esse radical, ele sofreu um processo de transformação chamado de alomorfia. Ou seja, o radical, ele pode, em algumas palavras que vêm da mesma família, pode ter uma transformação, sim? Então, qual é o radical aqui do fazer? Eu vou colocar o verbo na sua forma infinitiva, tá? O que é uma forma infinitiva? Aquele que termina em ar, ir, aquele verbo sem conjugação nenhuma, que tem infinitas possibilidades de conjugação. Então, o que eu vou fazer aqui? Antes de chegar aqui na última vogal, pertinho do R, eu vou sempre separar. O radical é faz. Beleza. Se eu observar aqui nos outros verbos, a gente vai ver que fez modificou o radical, faço modificou o radical. Por que disso? Para um processo que a gente chama de eufonia, o bom som. Então, quando a gente tem, por exemplo, imagina se eu chego e digo assim para vocês, gente, eu faço muitas aulas, gosto muito de fazer muitas aulas, eu faço muitas aulas. Olha que coisa horrível, eu faço. Teria como a gente utilizar o faço? Não. Por quê? Porque estaria infringindo o bom som, a eufonia. Então, em algum momento, algum gramático observou isso,
falou, não gente, peraí, a gente precisa modificar esse radical, vamos mudar para fazer um sonzinho melhor. E aí por isso que gerou eu faço. Então a gente modificou o radical a fim de termos uma eufonia, beleza? Então eu posso ter radicais que se modificam, que esses radicais que se modificam a gente vai chamar de alomorfia. Por isso que nos verbos a gente vai ter os verbos regulares, aqueles que têm o mesmo radical sempre, em todas as conjugações, e vamos ter os verbos irregulares, aqueles em que em algum momento esse radical ele vai ser modificado. Belezinha? Tudo tranquilo até aqui? Não esquece aí de pegar o teu café, teu chimarrão e aproveita essas aulas aí com o máximo de atenção possível, né? Com conforto de casa, com uma almofadinha nas costas, bem tranquilo, tá? Então, beleza. Até aqui tudo bem. Mas o que vai se unir ao radical? A gente pode ter uma união que a gente vai chamar de vogal temática. Lembrando, vogal temática só vai ser uma, tá? Não vai ter, se for duas vogais no ditongo ali, não é vogal temática. Então a gente tem aqui a vogal temática verbal e a vogal temática nominal, ou seja, aquela vogal que se une ao radical dos nomes ou aquela vogal que se une ao radical dos verbos. Então a gente tem aqui pedra e folha. O que a gente nota? Que eu tive uma vogal que se uniu ao radical das palavras, ou seja, formou nomes. Só que é muito importante fazer uma distinção. Vai existir uma vogal que a gente vai classificar como desinência, ela não é vogal temática. Como é que eu vou saber quando é um e quando é outro? Simples. Vogal temática não muda gênero. Eu tenho como dizer o folho? Não. Folha não vai ter mudança de gênero. Ou seja, o A aqui que não consegue mudar para O é vogal temática. Agora, quando a gente tem uma palavra como menina mesmo, menina dá para mudar para menino. Modificou a vogal e mudou o gênero, não é mais vogal temática, vai ser uma desinência de gênero, aí é outra coisa. Belezinha? Tranquilo? Bom, então, nomes, ela vai se juntar aos nomes e vai formar o que nós chamamos de tema. Tá? O que é tema? Vai ser radical mais vogal temática, forma que a gente chama de tema. Por que eu tô te falando isso? Porque pode aparecer em exercícios esse nome e tu precisa saber se isso é verdadeiro ou falso, a afirmação que te fizerem, sabendo que precisa ter essa união, beleza? Bom, e nos verbos, como é que funciona? É trifácil de enxergar a vogal temática, porque tu vai colocar o verbo no infinitivo. Ah, se eu te der assim, eu comi tal coisa, o que tu vai fazer? Qual é o verbo comer? Então tu vai ver qual é a vogal temática de comer. Vogal temática vai ser o E. É sempre a vogal que vem antes do R, beleza? Então, só que tem uma coisa muito importante. Nem todo verbo flexionado vai possuir vogal temática. Quando eu digo comi, olha, nota aqui a vogal temática do comer seria o E. Então esse verbo, nessa forma flexionada, não tem vogal temática, então tudo bem. Tranquilo, tudo bem? Então não é todos os verbos que terão vogal temática nas suas conjugações, então tudo certo, tá bem? Bom, então amar, comer e sair é ir. A vogal que vem antes do R, que é uma desinência de infinitivo, vai ser a nossa vogal temática. Então, quero saber se o verbo possui ou não possui vogal temática? Coloca ele no infinitivo, a vogal que vier antes do R é a sua vogal temática, beleza? Bom, então tá, verbal, nominal, foi. E o que a gente chama de desinência, o que é? Também um finalzinho de palavra que a gente vai ter para a gente conseguir finalizar essa palavra. Eu posso ter uma desinência nominal e uma verbal. O que é uma desinência nominal? Formadoras de nomes. É aquelas que podem indicar gênero ou número. Quando eu modifiquei menina para menino, eu modifiquei a vogal para poder formar o gênero, eu tenho uma desinência nominal de gênero. No momento que eu coloco aquele Szinho lá em forma plural, eu vou ter nesse S uma desinência formador de número. Tranquilo? Tá, e nos verbos, como é que isso vai se dar? Nos verbos a gente tem o seguinte, eu posso ter a desinência modo temporal. O que é modo nos verbos? Indicativo, subjuntivo é imperativo, aquela delícia que a gente adora estudar, né? Então, e o tempo, presente, pretérito ou futuro. Então, eu consigo ver isso pelo finalzinho do verbo, por um pedacinho? Consigo sim. Então, se eu tenho assim, ó, se nós pudéssemos viajar, pudéssemos
semos. Esse SSE, que tem na metadezinha do verbo, está me indicando desinência, a desinência de modo e tempo. Está me indicando que eu estou no modo subjuntivo, que é uma hipótese, e está me indicando também que a gente está no passado, uma possibilidade, né, passada que eu tenho de viajar, beleza? Então, quando eu digo assim, ó, nós viajávamos há um tempo atrás. Nota que agora esse viajávamos, esse vá que aparece no meio do verbo, ele vai estar me indicando que é uma coisa, uma ação que eu fazia no passado, que é certeza que eu fazia, então a gente tem o modo indicativo, e a certeza de que é uma coisa que eu não fazia uma vez só, que eu repetia, portanto, o pretérito imperfeito do indicativo, beleza? Então, só um pedacinho do verbo, aqui eu consigo identificar modo e tempo. E número pessoal, o que é isso? É quando eu consigo indicar se esse meu verbo ele está na primeira pessoa, segunda ou terceira. O que é a primeira pessoa? Eu ou nós, que é o plural. O que é a segunda pessoa? Tu ou vós. Quem é a terceira pessoa? O assunto da conversa, né? Ele ou ela, eles e elas, belezinha? Então, aqui, se eu tiver um verbo como... vou pegar o viajávamos mesmo. Tá aqui. No viajávamos, eu separei ele bem bonitinho para te mostrar como é que separa. Viajávamos vem de viajar. O que a gente faz quando a gente coloca ele no infinitivo? A gente sabe que o que vem ali antes da vogal é o radical, tá? A vogal que aparece junto é a vogal temática. Então aqui, isso aqui vai ser o meu radical. Esse A que aparece vai ser a minha vogal temática. Esse vá que aparece no meio está me indicando que é uma desinência aqui de modo temporal. Está me indicando que é passado e me indicando que é indicativo. E esse moço está me indicando que é nosso, então está me indicando o número pessoal, tudo bem? Então, eu consigo no verbo fazer a divisão bem certinha de tudo que ele contém, tudo bem? Então, novamente, só para recapitular, radical, a unidade vai ter a carga máxima de sentido, vogal temática pode se unir aos nomes ou aos verbos, desinência também pode se unir ao nome ou aos verbos, beleza? Bueno, então, para fechar o nosso primeiro tópico de estudos, vamos só entender o que são os afixos. Olha o nome dele, afixo. Esse A na frente tem a função de negar, está dizendo que o bagulho não é fixo. Ou seja, a gente vai ter duas coisas que não são fixas, o prefixo e o sufixo. O que é o prefixo? Ó, pre de pré, que é uma coisa que vem antes. Se nós estamos falando com assuntos de radical, ele vai vir antes do radical. O que é sufixo? Aquele pedacinho que vai vir após o radical, beleza? Então vai nos dar também alguma questão de significado. Então, o que separei aqui para ti? Dois exemplos, que é o amoral e o imoral. Quem é o radical? Moral é um radical. Notem que eu peguei e só modifiquei o prefixo, tá? Então, a moral e imoral, as duas palavras existem e elas possuem alguma diferençazinha aí no significado. Então, o que acontece? A palavra em si, ela não muda a classe, mas ela vai modificar ali o sentido, o significado, quando nós colocamos o prefixo. Então, aqui, o que é imoral? Uma coisa imoral a gente conhece, né? Imoral é aquilo que vai lá e transgride a moral e a ética. Então, a pessoa sabe que é errado, vai lá e faz. A pessoa está agindo de forma imoral. Agora, o que vai ser amoral? Aquela pessoa que é destituída de moral por não conhecer as regras da ética. Então, um é mais inocente e o outro nem tanto, por assim dizer, tudo bem? Bom, pessoal, então esse foi o nosso final. Na aula 2 eu vou te explicar um pouquinho melhor sobre o prefixo e o sufixo no processo de formação de palavras. E assim que tu tiveres o livro, tu vais fazer esses exercícios para fixar esse conteúdo. Te aguardo então. Até mais! There used to be an angel